Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais tem novo presidente desde o mês de março deste ano. Quais são os principais desafios da nova gestão e quais as principais demandas dessa área especializada do sistema jurisdicional? Esses também são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o novo presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, juiz Fernando Galvão. Ele é magistrado há 10 anos, foi promotor de justiça por 16 anos, presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, juiz corregedor da Justiça Militar de Minas Gerais, vice-presidente deste tribunal e agora seu presidente. É professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e autor de vários livros. Doutor Fernando, obrigado pela presença, parabéns aí pelo novo desafio. Eu que agradeço. Bom, começando então nosso debate aqui, doutor Fernando, explica para a gente aí, por favor, qual que é o papel da Justiça Militar, por que ela existe? Olha, a Justiça Militar é um ramo especializado do sistema judicial. Ele tem, digamos, uma pequena diferença no que diz respeito ao julgamento dos crimes praticados por oficiais das Forças Armadas, da Justiça Militar da União, e os crimes praticados por militares dos estados. A Constituição acabou dando um tratamento que tem algumas peculiaridades, mas, em essência, a Justiça Militar pretende fazer com que a participação de militares no julgamento possa trazer uma melhor compreensão sobre questões que são complexas na medida que envolvem o difícil trabalho das instituições militares, seja na defesa do território brasileiro, da soberania do Brasil e aí das Forças Armadas, seja no difícil equilíbrio, não é, entre, digamos, os diversos atores do nosso ambiente social em situações que podem gerar conflitos internos e geram, digamos, a intervenção da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Mas a ideia essencial é que a participação de militares no julgamento possa trazer um olhar de quem vive cotidianamente essas dificuldades para que o policial militar, o bombeiro militar, o integrante das Forças Armadas tenha, digamos, a sua conduta melhor compreendida. Mas é importante, digamos, fixar que a Justiça Militar cumpre dois papéis importantes. O primeiro deles diz respeito a estabelecer um padrão de boa conduta funcional. Então, quando nós temos, digamos assim, né? Não se restringe a disciplina. Essa é uma ideia que é muito repetida e em todas as oportunidades que tenho, eu tento ampliar essa noção. O Código Penal Militar, ele vem dividido os seus crimes em razão dos bens jurídicos, né? Então, quando nós temos lá crimes contra a vida, contra o patrimônio, contra a administração pública, então, são aspectos que podem ser atingidos pela má conduta dos militares e isso repercute no cidadão, não é? Quer dizer, falando especificamente dos militares do Estado, quando a Polícia Militar faz um trabalho, ou o policial militar faz um trabalho inadequado, quem sofre é o cidadão, que é o destinatário da tutela, o destinatário do serviço público. Da segurança, né? Pública. Da segurança pública, né? E veja a complexidade que essa noção envolve, né? A Constituição deixa muito claro que todos nós temos o dever de contribuir e o direito de usufruir da segurança pública, que é digamos, um desafio de compreensão, não é? Então, as decisões da Justiça Militar estabelecem um parâmetro do bom comportamento, de como se deve executar da maneira adequada aquele serviço. Mas, ao mesmo tempo, precisa garantir ao militar que é envolvido nos processos a observância dos seus direitos fundamentais. Quer dizer, o militar é um cidadão, como é o civil que desempenha funções como engenheiro, como médico, como advogado, e ele não tem a diminuição desses direitos. Mas, doutor Galvão, o fato de termos, poucas vezes, nos últimos 10 anos, eu vi um presidente civil na Justiça Militar. Há muita presença de militares, do oficialato, inclusive,
especificamente na Justiça Militar. Isso torna a Justiça Militar mais branda aos militares, facilita a vida deles no julgamento de algum crime, de alguma situação que mereça julgamento? É importante perceber que toda instituição acaba criando discursos de justificação, discursos que enaltecem seus aspectos positivos e rebate os discursos que são deslegitimadores, de ataque, etc. Então há quem diga que a justiça militar é corporativa porque tem a participação de militares. Mas vejam, a justiça comum tem a participação de civis. Muitos juízes conhecem, por uma razão ou outra, os advogados que atuam, os promotores que atuam, inclusive até os próprios réus, na medida que fazem parte da mesma sociedade. Para combater esse discurso de deslegitimantes, alguns dizem que a justiça militar é mais rigorosa. Eu entendo que esse é um equívoco muito grave do discurso, porque a justiça não pode ser mais rigorosa ou mais branda, a justiça é justa. Se eu tiver uma justiça mais rigorosa, militar, numa outra perspectiva, eu estou dizendo que a justiça comum é uma justiça branda. E nem a justiça militar pode ser rigorosa, nem a justiça comum ser branda. Tem que ser justa e legal. Justa. Justa na medida em que atenda um complexo de direitos que devem ser considerados em cada situação complexa e concreta do nosso dia a dia de julgamento. Muito bem. Doutor Fernando, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse para a gente quais são esses crimes militares, quais são os crimes cometidos por militares que merecem esse julgamento, quais são essas, digamos, esse desvio de comportamento também, e que apesar de ser a mais antiga no país, tem mais de 200 anos, a justiça militar é pouco conhecida da sociedade e até mesmo dos operadores de direito. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o trabalho, os desafios da nova gestão da Justiça Militar de Minas Gerais, que desde março tem novo presidente. Nosso entrevistado de hoje, exatamente, é o presidente juiz Fernando Galvão. Doutor Fernando Galvão, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito, então, das demandas da Justiça Militar. Como é que se caracteriza o crime ou o mau comportamento, os desvios que mereçam julgamento da Justiça Militar? Isso. Em essência, o crime militar é praticado pelo militar no exercício da função. A previsão constante do Código Penal Militar abrange também outras situações que ficam gravitando no entorno. Então, crime praticado por militar em unidade sob administração militar, de um militar contra outro militar, mas, em essência, tanto para as Forças Armadas quanto para os militares estaduais, o crime militar ele é um crime funcional, um crime de funcionário público militar. E nesse caso, mas ele também pode cometer um crime contra o cidadão, que não seria funcional. Sim, e aí, seria funcional. Seria porque funcional. No exercício da função, ele, prestando um serviço à população, atende mal, frustra as expectativas, viola o direito do cidadão. Não é? Mas vamos falar do então, crime. Existem alguns crimes que são contra a administração militar, mas crimes que são contra o cidadão, como furto, como homicídio. Né? Crimes contra a vida. Contra a vida, aí nesse caso exatamente. ele é julgado pela Justiça Militar também, ou o fato de não estar trabalhando, por exemplo, estar paisano, estar sem a farda, deixa de ser um crime militar, passa a ser um crime de um civil. Essa é uma questão delicada da Justiça Militar que desafia compreender essas distinções. Os militares das Forças Armadas são julgados sempre pela Justiça Militar. Houve um momento em que se discutiu a Justiça Militar e os crimes contra a vida, em especial praticados
por policiais militares que atendem a população e se envolvem nas situações de conflito urbano. E a emenda constitucional número 45 de 2004, que entrou em vigor em 2005, deslocou esse julgamento para o Tribunal do Júri da Justiça Comum. Então, quando um policial militar, no exercício da função, numa abordagem, acaba matando um civil, ele é julgado no Tribunal do Júri, o que é algo que se possa renovar a reflexão, porque o fato é que nós temos uma justiça militar que acaba se apresentando mais célere, porque tem uma quantidade de processos menor do que da justiça comum, não é? E os crimes de homicídio, então, sendo encaminhados para a justiça comum, acabam levando a uma demora um pouco maior. E há quem sustente, me parece que de maneira até razoável, para que nós possamos refletir, que o julgamento feito por militares teria uma menor condição de sofrer influências do medo. O que eu quero dizer? Um julgamento por civis julgando militares que, por exemplo, participem de grupo de extermínio. Policiais, oficiais militares, em tese, poderiam ter mais liberdade e segurança para fazer uma condenação de réus reconhecidamente perigosos. E os civis que cometerem crimes que envolvam a instituição, o Estado, que envolvam, por exemplo, as Forças Armadas ou envolvem a Polícia Militar, um quartel, invadiu, roubou armas, por exemplo. Isso é um crime que está na jurisdição do julgamento aí da Justiça Militar ou não? Esse é um outro aspecto de distinção de tratamento. Se houver um furto de armas numa instituição das Forças Armadas, há um julgamento pela Justiça Militar da União, do Civil. Isso recebe uma crítica da Organização dos Estados Americanos, dizendo que a Justiça Militar deveria julgar só civis, só militares, mas a legislação hoje diz que a Justiça Militar da União julga civis e militares nos crimes militares. Mas se houver um crime dessa natureza contra uma instituição estadual, há separação de julgamento. Se houver um militar envolvido, justiça militar. Se houver um civil, justiça comum. O civil não é julgado na justiça militar estadual, apenas na da União. Durante a posse do senhor, o senhor defendeu ampliação de competência da justiça militar. Seria nesse sentido? Qual seria o alcance que o senhor pensou nesse momento? Existem, na verdade, duas frentes que discutem a ampliação de competência da justiça militar. Com a emenda 45, a justiça militar dos estados recebeu competência civil e a justiça militar da União não tem essa competência. Então, nós julgamos ações civis contra atos disciplinares. Por exemplo, um policial militar que é excluído administrativamente, porque se é excluído em razão de crime com pena igual ou superior a 2 anos, é o Tribunal de Justiça Militar que decide pela exclusão. Mas, numa infração administrativa, se o comandante excluir, é possível entrar com uma ação na Justiça Militar do Estado questionando essa exclusão. Na Justiça Militar da União, não. Existe um grupo de trabalho no CNJ querendo ampliar essa competência civil para outras questões, como, por exemplo, concurso público, promoção, aposentadoria, licitações. Então, seria uma ampliação da competência civil. E existe um projeto de lei que me parece que está, agora, numa outra perspectiva, num contexto de preparação para os Jogos Olímpicos, que altera o Código Penal Militar para incluir crimes que estão previstos na legislação extravagantes. Então, se isso passar, nós teríamos crimes militares ambientais, crimes militares de licitação, crimes militares de tortura, crimes militares de abuso de autoridade. Mas essa discussão está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, com um parecer favorável, e é possível que haja uma decisão em breve desse aumento de competência criminal. Muito bem.
Doutor Fernando, nesse bloco teríamos a participação dos estudantes de Faculdade de Direito, mas em função dos seriados aí da Semana Santa não podemos contar com eles hoje. E mas é uma pena, né, para divulgarmos a justiça militar entre os estudantes. Como eu disse há pouco, apesar de ter 200 anos, ela é pouco conhecida da sociedade e dos próprios operadores de direito. Exatamente. Mas ainda assim, teremos no próximo bloco o pensamento literário, que o senhor fará o próximo bloco, a indicação de leitura para os nossos telespectadores. Mas gostaria de deixar uma questão para o senhor para o bloco seguinte, a respeito do perfil da maioria das demandas judiciais na Justiça Militar. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os desafios da Justiça Militar de Minas Gerais e do Brasil. O nosso entrevistado é o novo presidente do Tribunal de Justiça Militar, juiz Fernando Galvão. Doutor Fernando, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito do perfil da maioria das demandas judiciais na Justiça Militar. É sempre criminal ou administrativo? Hoje ainda temos uma maioria de casos criminais, uma boa parte deles envolvendo corrupção e envolvendo lesões, não é? Lesões corporais. Essa é uma questão que sempre é delicada, principalmente quando nós vivemos um momento de tensão social, né? De manifestação em rua e essas coisas, em que a polícia é chamada a intervir, não é? Então o trabalho é sempre muito difícil e é possível que ocorram alguns desvios ou questionamentos relacionados à intervenção, né? E essas questões, então, vão parar na Justiça Militar. Questão dos principais desafios da nova gestão, quais são? Porque são 2 anos, não é isso, de mandato? Isso, Na verdade, os desafios do Tribunal de Justiça Militar, no que diz respeito à gestão, são os mesmos de todos os demais tribunais do país, na medida em que não há como distinguir-se na gestão do judiciário tribunais de grande ou de pequeno porte. E aqui é até importante porque nós temos o Tribunal de Justiça, que é o segundo tribunal do país, um tribunal de grande porte, mas administrativamente nós temos os mesmos desafios. Gastar menos, gastar melhor, dar publicidade aos atos, não é? Então, todas as exigências que o CNJ oferece aos tribunais, nós partilhamos. Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, exatamente. Especificamente na Justiça Militar, nós fizemos recentemente um avanço muito expressivo no que diz respeito à plataforma de processo administrativo eletrônico. Nós não temos mais nenhum procedimento administrativo em papel e nós temos todos os processos judiciais cíveis em meio eletrônico na plataforma do PJE, no Processo Judicial Eletrônico. Para esse ano, um dos desafios seria a construção de um fluxo, de um mecanismo que nos viabilize fazer os julgamentos criminais por meio do PJE. Há uma peculiaridade porque nossos julgamentos em primeiro grau, em alguns casos, são por colegiado. Nós temos um colegiado em primeiro grau. Então, o nosso fluxo do processo judicial eletrônico tem que prever as nossas peculiaridades para que nós possamos, então, fazer todos os processos nessa plataforma. Eu acredito que a minha gestão vai ser feliz em deixar todos os processos em meio eletrônico. Digitalizados, né? Bom, seriam então desafios, digamos, mais administrativos, mais técnicos do que, digamos, jurisdicional. Exato. Ao contrário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tem uma carga processual muito grande, o país inteiro tem 100 milhões de processos. Isso não é um problema para a Justiça Militar? Não, isso não é um problema, mas é evidente que os desafios administrativos do Tribunal de Justiça são muito expressivos e nós temos uma relação tão boa que
podemos usufruir, não é, da experiência das conquistas que o Tribunal de Justiça tem levado a efeito ao longo dos anos e estamos caminhando junto na consolidação dessas questões administrativas. No que diz respeito ao judicial, talvez uma importante função do presidente, que não trabalha nas câmaras, não é, é de ser o porta-voz institucional, o porta-voz de serenidade, de segurança, que a instituição deve passar, não é, à população, em especial em momentos, como eu falei anteriormente, de tensão. São momentos que a democracia, digamos, acolhe com naturalidade. Essas coisas não são excepcionais, mas exigem das instituições melhores respostas de serenidade. Então, a figura do presidente, além de ser um gestor, né, ele tem o desafio de transmitir essa serenidade e segurança na instituição. Nós estamos preparados para os desafios que o momento apresenta. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Tenho sempre trazido alguns livros e muitas vezes o amigo Orion me permite fazer então a divulgação de um livro meu. Esse é um livro que trata da parte geral do Código Penal. Ele é publicado por uma editora de Belo Horizonte que foi premiada com Jabuti, o Prêmio Jabuti do ano passado. Ele é usado na graduação, na UFMG, tem 1.200 páginas e tem um preço justo. Me parece que nós acertamos muito na escolha da editora, que fez um trabalho de qualidade, permitindo que os alunos tenham acesso à informação sem os preços que me parece que inviabilizam essa divulgação do material. Ok, obrigado pela indicação. Doutor Fernando, então na questão da justiça militar, falamos então que ela é pouco conhecida da sociedade, dos operadores de direito, até mesmo o Conselho Nacional de Justiça, que a conhece muito bem ou não, mas até porque não tem um representante da justiça militar com assento no Conselho Nacional de Justiça, tentou discutir a necessidade da existência, da continuidade da justiça militar. Seria pelo fato de termos apenas 3, por que só temos 3 tribunais estaduais no país? Isso é importante, Orion, você me dá uma boa oportunidade de esclarecer. A justiça militar, ou a discussão sobre os crimes militares, existe em todos os estados da federação. Em 3 estados apenas é que, no 2º grau, criou-se um tribunal. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, que não tem um tribunal, os recursos da auditoria militar vão ao Tribunal de Justiça. Justiça comum. Justiça comum, não é? Então, nos demais estados da federação, nós temos julgamento de crimes militares em Câmara do Tribunal de Justiça. Em 3 estados, nós temos um Tribunal de Justiça Militar que permite a participação de coronéis das instituições militares nos julgamentos de recurso. Além de Minas, é São Paulo? Os 3 tribunais militares são todos muito antigos. O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, no ano que vem, faz 80 anos. A Justiça Militar de Minas Gerais faz 80 anos. E nós temos tribunais, então, em Minas, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Minas e São Paulo são os tribunais que, digamos, atendem aos maiores efetivos de militares estaduais. Que é uma condição da Constituição, né? Que é uma condição da Constituição para a criação. O fato de ter a justiça militar nesses 3 estados e nos outros estados não tem essa mesma justiça, isso em termos processuais, qual é a diferença que há entre um caso e outro? Bem, a mais evidente é a da celeridade. Então, aonde há uma justiça militar com alguma autonomia e processos tramitando em separado, há uma celeridade maior. A atuação da justiça militar repercute na tropa, como padrão de bom comportamento. Mantém a ordem no Estado, no caso? Define, digamos, práticas que são consideradas inadequadas e, portanto, criminosas e com respostas rápidas
que vão desde a prisão até a exclusão dos militares. Quando isso acontece com maior celeridade, é possível fazer uma vinculação entre essas decisões mais rápidas e uma melhoria da qualidade dos serviços das polícias, porque tem uma certeza de julgamento mais rápido e não mais rigoroso, mais certo. Mas importante para a instituição ter uma celeridade nessas decisões. Com certeza. Muito bem, eu conversei aqui com o novo presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, juiz Fernando Galvão, e discutimos aí os desafios da nova gestão e o futuro da Justiça Militar em Minas e no Brasil. Doutor Fernando, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, nós agradecemos também. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@mages.com.br. Obrigado e até a próxima.